Bora entender. Bom, a gente vai fazer o corte de um macacão para criança, utilizando apenas um short, certo? Antes de tudo, vamos conhecer o tecido, o viscolinho. Veja como ele é macio. E estica ele para tu ver o caimento dele. Ele não tem tanta lycra, né? Ele tem uma leve lycrinha e nada mais do que isso. Mas o toque do tecido é muito bom. A gente precisa entender sobre o toque da peça. E antes de cortar a peça, veja o movimento que ela tem. Por quê? Tem peças que são bem levinhas. A referência que a gente tem. Bem levinho. Esse tecido aqui, ele também é viscolinho, mas ele, ó, se tu observar, a textura e a trama dele é diferente. É menos fino, tá? Ó, uma outra coisa também. Antes de cortar a peça, vê a tua peça, a referência que ele tem e vê o tecido que você vai cortar. Porque se eu tenho uma pecinha mais molinha e eu vou cortar, por exemplo, esse short num jeans mais grosso, ele vai dar o mesmo caimento? Não. Ele vai dar o mesmo conforto? Não. Então, aqui nesse caso, ela me pediu para fazer um macacão. Então, eu vou pegar, vou medir aqui, ver quanto a gente tem. Eu creio que cerca de 80 centímetros, mais ou menos, é o que a gente tem aqui, de 70 a 80 centímetros. Bora ver quanto a gente tem aqui. 80 centímetros. No corte da minha peça, eu preciso livrar esse senhor aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele lá para cima. Vou pegar esse short e vou colocar aqui. A referência que eu tenho aqui da largura será a mesma referência que eu vou ter aqui em cima, na parte do busto, tá certo? Então, como é que a gente faz? Primeiro, iguala a parte de baixo. E depois iguala aqui a parte de cima. Para fazer o risco da peça, é bem simples. Eu vou pegar essa minha referência aqui, faço uma bolinha e vou subindo aqui, ó. Várias bolinhas aqui. No mesmo alinhamento aqui para cima. Porque aqui fica mais fácil de eu vir riscar, ó. Correto? Aqui eu acompanho a parte do fundo. Tem uma referência que minha amiga falou que a bermudinha já está mais soltinha, já está um pouquinho mais folgada. Então aqui, ó, eu venho e faço o mesmo processo agora até a parte de cima. Para fazer o modelo do macacão, a gente vai fazer aquele modelinho que é dobradinho aqui e dobradinho atrás, que passa um cordãozinho e faz um lacinho aqui. Certo? Que ele é bem simples. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, que é o espaço que eu preciso, e aqui eu vou definir a cava. Fica bem mais fácil se você fizer essa dobra aqui. Então, aqui a gente vem riscando. Aqui eu já encontrei a cava. Se eu quiser a cava menor, eu diminuo aqui. Se eu quiser maior, eu faço aqui a abertura para baixo. Vou tirar a cavinha menor. Entendendo que a peça vai ser regulável com a alça que a gente vai trabalhar, eu posso subir mais ou descer mais a questão aqui de cima. Então aqui a gente corta. Por último, faz esse corte nesse alinhamento aqui. É bem simples fazer essa peça. Uma outra coisa, professor, eu que estou iniciando na costura, começa por peças mais simples. Tem peças que são muito simples de fazer. Tem peças que a gente faz, tá? Que leva 2 costuras, 3 costuras. A saia, aquela saia godê que a gente ensina para iniciante, ela é perfeita para quem quer ter o primeiro resultado costurando. Entendeu? E com ela a gente também faz blusa e entre outras coisas. Tá? Aqui, ó. Para a gente finalizar, eu corto. Para a gente enxergar a peça, a gente faz assim na mesa, ó.
Eu vou separar os dois aqui, ó. E aqui é a parte do fundo, certo? Aqui em cima a gente vai fazer a dobra por onde vai passar o cordãozinho. Nessa cintura aqui, se eu quiser determinar um elástico, eu posso. Se eu não quiser, eu deixo soltinho, faço duas reatinhas e faço a questão do cinto. Fica muito aí a critério do que você queira colocar. Eu sempre acho interessante a questão da riata. E se for um elástico, que seja um elástico fininho, porque elástico incomoda a criança. Tá certo? Mas aqui também, se quiser colocar um elástico, dá certo. Mas se quiser colocar a riatinha, a gente coloca. Professor, antes de colocar a riata, qual a dica? Marca. É mais fácil você colocar a riata antes de fechar a peça do que depois que você fechar a peça. Se aqui eu encontro a cintura, certo? Aqui é a minha cintura. Como é que eu faço para marcar a riata? Faz um risquinho e faz um risquinho aqui, ó, marcando o meio da peça. E aqui eu defino onde eu quero uma riata. Aqui eu quero uma, 3 dedinhos aqui, eu quero outro. E aqui no cantinho, se eu quiser, uma outra, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a mesma distância, marco 3 dedinhos e aqui eu posiciono. Que essa vai ser a medida que eu quero para colocar as riatas. Eu sempre acho interessante ter 2 riatinhas aqui, porque apoia melhor a faixinha ou o cinto que for colocar. Na maioria das roupas que são roupas mais populares, o pessoal às vezes só coloca uma riatinha, que é só para ter, como diz a história, para a faixinha ficar posicionada, ou então aqui, ó. Igual esse. Pronto, ó. Na maioria das vezes vai ser só uma riata. Mas se a gente coloca 2, a gente traz um apoio melhor para a faixa. Ela não fica tão soltinha assim, ó. Ela fica mais apoiadinha no lugar dela. Então, essa situação aqui é bem fácil. Ela cortar com a sobra que ficou. Ela corta 2 dedinhos, faz o viés da alcinha. Se quiser também, pode colocar outro aviamento. Aqui eu posso utilizar cordão de São Francisco, aquele cordãozinho tecido, posso colocar 2 ponteiras na ponta dele que vai ficar bonito, ou posso fazer simplesmente do mesmo material, porque assim também eu não vou ter um gasto a mais, tá? Se eu quiser colocar algum acessório, algum adereço, eu venho aqui e coloco, se não, por isso aqui a gente tá feito. Ô, professor, nesse mesmo modelinho aí, se quiser atrás colocar o elásticozinho só Pode aqui, sim, na cintura, pode sim, também fica bonitinho, fica né? bom também. Aí se colocar o elástico, aí também você segue a mesma quantidade de E também, riata. se quiser, pode colocar uma alcinha na frente da atrás, para dar um movimento. Pode também, do mesmo jeito, tá certo? Se quiser na parte das costas, se quiser deixar abertinho assim, ó, ou seja, fechar só daqui para baixo, esse vai ser o ajuste e esse vai ser o ajuste por onde passa o tossal e o lacinho, no caso, fica na parte aqui de trás. Mas aí eu sempre aconselho para quem está iniciando fazer mais fácil. o mais fácil, que é fazer essa dobrinha aqui. Tá joia? Pronto, então aqui eu vou deixar essa explicação já feitinha, deixar o vídeo salvo para postar lá no canal, para quando vocês tiverem alguma dúvida, ir lá assistir e também deixar salvo para as meninas que acompanham por lá e atualizando tudo certinho, ok? Então por aqui pode fechar. Fala, minhas costureiras, deixa eu agradecer a vocês que estiveram comigo até aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar a notificação do sininho, compartilhar esse conteúdo com suas amigas que costuram também e me seguir em todas as redes sociais. Para isso, é só pesquisar por lá, Johnny Costureiro, e mais informações já está aqui.